Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a lista de livros que eu pretendo ler no ano de 2024. Já faz um bom tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui pro canal, mas como em 2024 eu tô querendo começar a movimentar novamente os conteúdos por aqui, achei que seria interessante começar com esse tipo de vídeo que eu sei que muitos de vocês gostam muito. Então eu fiz uma lista, eu tava falando muito mais de leituras pelo meu Instagram, que caso você não me siga por lá, eu vou deixar tanto aqui no vídeo como na descrição. E o ano passado eu fiz uma meta de ler 12 livros, todos escritos por mulheres, todas contemporâneas, e eu li muita coisa boa. Não li todos os livros daquela lista, e obviamente li outros que não estavam ali na lista, e provavelmente isso vai acontecer com essa lista aqui também, mas é normal, é uma lista flutuante, nada fixa, eu não vou escolher um livro para ler no determinado mês. É aquela coisa da vontade. Eu tô com vontade de ler esse livro, eu pego e leio. Se eu quiser ler uma coisa diferente daqui também, não tem problema, eu vou pegar e vou ler. É legal deixar registrado aqui alguns dos livros que eu quero muito ler no ano que vem. Então, como eu disse, eu tentei misturar esse ano um pouco homens, mulheres, clássicos, contemporâneos, então tem um pouco de tudo por aqui. Então vamos lá. Vou começar com esse livro aqui, dessa autora italiana, chamada A Ilha de Arturo, da Elsa Morante. Esse livro é publicado pela Carambaia aqui no Brasil, eu já tenho ele há um tempo e eu nunca li. E tem tradução da Roberta Barni, e é um livro com essa capa maravilhosa. E é um livro que vai falar sobre a infância e a adolescência desse jovem chamado Arturo, que é tudo que eu sei sobre esse livro aqui. Esse foi um livro que foi muito falado pela Helena Ferrante, ela indicou esse livro e, enfim, ele foi publicado aqui no Brasil pela Carambaia. Se eu não me engano tem até filme sobre esse livro, então tá aqui para eu ler no ano de 2024. O próximo livro é um clássico de uma autora que eu nunca li nenhum romance dela, e eu estou falando de Ao Farol, da Virginia Woolf, e eu tenho essa edição aqui da Autêntica com tradução do Tomás Tadeu. Eu li os contos da Virginia Woolf, eu gosto demais, e aqui a gente tem o primeiro romance que eu vou ler da autora. Não sei se é a melhor porta de entrada para começar a ler os romances dela, mas foi por esse livro que eu escolhi começar. Esse é um livro que vai falar sobre memórias e sobre a perda do pai, se eu não me engano, dos pais. Diz aqui: Ao Farol é a história de um casamento e de uma infância. É um lamento de dor pela perda de pais fortes e amados. Virginia Woolf queria chamá-lo de elegia, em vez de romance. O livro também diz respeito à estrutura de classe inglesa e à radical ruptura com o vitorianismo após a Primeira Guerra Mundial. Ele é a expressão da urgente necessidade de uma forma artística que pudesse registrar e adaptar-se a essa ruptura. Ele é todas as coisas ao mesmo tempo. Então tô com muita vontade de começar a ler Virginia Woolf, quem sabe eu não começo por esse daqui no ano que vem, então tá aqui também. O próximo livro é de um brasileiro e ele está nessa edição aqui que é gigante, mas não se assustem porque eu não pretendo ler tudo isso daqui. É um livro do Lima Barreto. Eu tenho essa coleção com toda a obra do Lima Barreto, que é publicado pela Nova Fronteira. E desse livro aqui eu quero ler Os Brusundangas, que está aqui dentro. Que parece que vai falar sobre uma família, e eu gosto muito desses livros que falam sobre trajetórias de famílias, né? Então, o livro ele não é muito longo, Os Brusundangas, ele deve ter o que, umas 200 páginas mais ou menos, e tá aqui dentro dessa coletânea, com vários outros livros do Lima Barreto. Então aqui acho que é o primeiro brasileiro que eu mostro. E eu já vou para outra brasileira, e eu estou falando de Eliana Alves Cruz com Água de Barrela.
Esse ano eu li um livro da Eliana Alves Cruz que eu me apaixonei, então eu quis muito trazer um outro livro dela, eu quero muito ler mais do trabalho da Eliana Alves Cruz. Esse livro foi lançado aqui pela editora Malê e ele diz o seguinte: as muitas mulheres negras presentes no romance Água de Barrela, de Eliane Alves Cruz, encontram no lavar, passar, enxaguar e quarar das roupas das patroas e sinhás brancas um modelo de sobrevivência em quase 300 anos de história, desde o Brasil na época da colônia até o início do século XX. Então, aqui a Eliana Alves Cruz ela vai revisitar um pouco dessa história, eu acho que da própria família, que ela vai recontar. E é um livro muito falado, talvez o mais conhecido da autora. E eu li o Solitária, que eu amei, e aí eu trouxe o Água de Barrela para ler no ano de 2024. O próximo livro é o Satantango, do autor Laszlo Krasznahorkai. Ele é húngaro e esse livro foi lançado pela Companhia das Letras, ele estava super esgotado aqui no Brasil. Ele tem tradução do Paulo Schiller, tradução do húngaro. E eu peguei esse livro porque eu sempre tive muita curiosidade em ver a obra do Béla Tarr, que é baseada nesse livro, que tem o mesmo nome, né, Satantango. E esse livro aqui diz o seguinte: publicado na Hungria em 1985, Satantango é um romance monstruoso. A ação se concentra na chegada de certo homem misterioso, que pode ser um profeta, um vigarista ou o próprio demônio, a uma aldeia húngara, infestada de bêbados, aranhas, casas em ruínas, destinos fracassados e onde a chuva não para de cair. Então eu tenho muita vontade de pegar esse livro aqui para ler. Eu sei que muitas pessoas dizem que é um livro mais difícil e etc. Mas eu tô com muita vontade de ler para conferir o filme do Béla Tarr, que eu nunca assisti. É um filme longo, acho que é um filme de 8 horas. Mas, enfim, tá aqui pra ler em 2024. Um outro livro que eu quero muito ler é o Berlin Alexanderplatz, do alemão Alfred Doblin, que foi lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes, selo Martins, e tem tradução da Irene Aron. Esse é também um livro que é bastante interessante e existe uma série baseada nesse livro que foi feita pelo Fassbinder. Eu nunca vi a série e eu quero muito assistir a série, só que aí antes eu queria pegar o livro para ler. Esse livro aqui fala sobre um homem que comete um crime e vai preso, e depois que ele sai da prisão ele decide que ele será um homem puro, que ele não vai cometer nenhum tipo de maldade. E a gente vai acompanhar esse processo aí dessa tentativa desse homem ser bom, integralmente bom, né, depois de sair da prisão. Então eu quero muito pegar o Berlin Alexanderplatz para ler em 2024, para depois também conferir a série dirigida pelo Fassbinder, que é um diretor que eu gosto demais do trabalho dele, e eu nunca vi a série. Então vou deixar aqui também na pilha dos livros para ler. Agora vamos para mais uma brasileira, e dessa vez uma brasileira contemporânea, que assim como Eliane Alves Cruz é também contemporânea. Eu estou falando de Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, e eu só escuto maravilhas sobre esse livro, e ele toca em temas que são muito caros para mim, que é a questão do tempo, da velhice. E aqui diz o seguinte: Humanos Exemplares é um romance sobre família, amor e também sobre o tempo. Mas não apenas o tempo formal, que se ordena, segundo o escritor norte-americano William Faulkner, de acordo com a afirmação redonda e idiota do relógio. É um tempo íntimo, sentido no corpo, nas ausências, o tempo que as coisas levam para existir e então deixar de existir. A gente vai acompanhar aqui uma personagem que é velha
e que passa os dias trancado em seu apartamento. E eu não sei muito mais sobre esse livro. Eu acho que a gente vai ter aí alguns personagens que vão transitar na vida dessa mulher. E foi muito, muito, muito bem falado. Então tá aqui Humanos Exemplares da Juliana Leite na minha lista pro ano que vem. Mais uma mulher e mais uma italiana aqui na minha lista. A gente tem o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras. A Alba, ela nasceu em Roma em 1911 e eu também só escutei maravilhas sobre esse livro aqui. O livro tem tradução da Joana Angélica Dávila Mello e tem essa edição com essa capa belíssima da Companhia das Letras. E diz o seguinte: Roma, anos 1950. Valéria Cossati é uma mulher comum casada há mais de 20 anos, mãe de 2 filhos e funcionária de um escritório. Sua rotina pacata se altera quando compra ilegalmente um caderno e, às escondidas, passa a registrar seus dias e suas angústias. Em meio a conflitos familiares e as transformações da sociedade da época, a narradora se vê diante de uma mudança ainda maior, desta vez a respeito de si mesma. De uma das grandes romancistas do século XX, que influenciou autoras como Helena Ferrante, Caderno Proibido é um clássico moderno incontornável da literatura italiana. Então tá aqui, eu vou conferir esse livro no ano que vem. Estou bem empolgado por esse. O próximo livro é de um ganhador do Nobel de Literatura de 2021. Eu estou falando de Sobrevidas, do Abdulrazak Gurnah. Esse autor, ele é da Tanzânia, nasceu no arquipélago de Zanzibar, na costa da Tanzânia, e em 2021 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu tenho outro livro dele aqui, mas eu decidi começar por Sobrevidas, que é lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e que tem tradução do Caetano Galindo. Aqui diz: um romance arrebatador sobre os efeitos brutais do colonialismo na África Oriental, escritos por um dos maiores autores da língua inglesa. Então tá aqui. Ele se refugiou no Reino Unido, esse autor. Então tô bem empolgado para lê-lo também. Deixa tudo aqui organizado. O próximo é um clássico da literatura nacional e muita gente fala maravilhas, pelo menos eu nunca escutei ninguém falando mal sobre esse livro. E eu tô falando de Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Esse é também um livro que vai falar sobre a trajetória de uma família. Ele é um livro bastante controverso, polêmico, e parece que foi muito polêmico na época que ele foi lançado, né? Ele é de quando que ele é? Esse livro? É 1988. Não. Calma. Ele foi lançado em 1959 aqui no Brasil. Romance responsável por abalar o meio literário brasileiro quando publicado pela primeira vez em 1959, Crônica da Casa Assassinada conta a história de uma família em decadência. Cada geração se vê mais pobre que a anterior, dilapidando o patrimônio para sobreviver. Os Menezes, porém, continuam sendo respeitados na pequena comunidade mineira em que vivem. A chácara, casa imponente que gera orgulho, mas também aprisiona, é vista com reverência e desconfiança por todos que conhecem o clã. Então, como eu disse sobre o livro dos Brusundangas, né, do Lima Barreto, que eu acho que também vai falar sobre a história de uma família, aqui a gente também tem uma outra trajetória de uma família em decadência, e esse tema muito me interessa na literatura, então tá aqui, A Crônica da Casa Assassinada. Ele é um livro um pouco mais gordinho, então tá aqui para ler. Eu vou trazer mais uma contemporânea agora, dessa vez uma autora equatoriana, e é um livro que eu também quero muito ler,
e provavelmente eu devo ler já no começo do ano porque eu tô super empolgado por esse aqui. Eu estou falando de Mandíbula, da Mônica Orreda, traduzido pela Silvia Massimini Félix e da Autêntica Contemporânea, um selo da editora Autêntica, que traz aí livros contemporâneos muito interessantes. O Mandíbula da Mônica Orreda diz o seguinte: entrelaçando elementos de terror inspirado em Herman Melville, H.P. Lovecraft e de contos anônimos sinistros publicados na internet, esse é um romance perturbador e polifônico, terrível e hipnótico, que explora a linha tênue entre o desejo e a indefinição perigosa e potente que habita adolescência. E eu também escutei falar coisas super interessantes sobre esse livro, e eu sou um grande apaixonado pela literatura latino-americana, principalmente a literatura latino-americana contemporânea. Então eu coloquei Mandíbula aqui na minha lista e provavelmente esse também é um dos primeiros aí que eu devo ler, porque eu estou muito curioso para conhecer essa história. Vou trazer agora mais um brasileiro, e agora eu estou falando de Jorge Amado, e eu escolhi Teresa Batista, Cansada de Guerra. Eu li pouca coisa do Jorge Amado, eu li Capitães da Areia, e eu acho que só. Eu fui recentemente a Salvador, fui na casa do Jorge Amado, fui no memorial do Jorge Amado, e é impossível você não ser impactado por tudo aquilo. E eu voltei de lá já querendo ler tudo escrito pelo Jorge Amado, e eu tinha aqui em casa o Teresa Batista, Cansada de Guerra, e eu vou começar por esse. Dizem que é um livro bastante forte, né? E aqui diz o seguinte: talvez a heroína mais completa e complexa de Jorge Amado, Teresa Batista reúne os atributos de todas as outras. A valentia, de Rosa Palmeirão, a sensualidade de Gabriela, a doçura de Dona Flor, a altivez de Tieta. Ele vai contar a história dessa mulher, Teresa Batista, que ela é vendida pela tia a um fazendeiro pedófilo quando ela ainda é criança. E aí a gente vai acompanhar um pouco da vida dessa mulher, que deve ser bastante traumática e forte. Então eu vou começar não, né, porque eu já li o Capitães da Areia, mas eu quero muito pegar o Teresa Batista, Cansada de Guerra, do Jorge Amado, para ler no ano que vem. E o último livro, né, dos 13 que eu coloquei aqui, é o maior talvez deles, é um calhamaço, e que há muito tempo eu tô postergando essa leitura, e eu não sei porquê. E é mais uma leitura que vai falar sobre a trajetória de uma família em decadência, e esse é um clássico do Thomas Mann. Eu estou falando de Os Buddenbrook, Decadência de uma Família. Inclusive o subtítulo é Decadência de uma Família. Esse livro aqui é trazido para o Brasil pela Companhia das Letras, e ele tem tradução de Herbert Caro. Eu nunca li nada do Thomas Mann, e então esse parece que é o primeiro romance dele, né? Então vou começar por ele. Ele é um calhamacinho, né? Uma tijola aqui. E diz o seguinte: primeiro romance de Thomas Mann, publicado em 1901. Esse livro monumental acompanha a saga dos Buddenbrook, uma família de comerciantes abastada do norte da Alemanha. 4 gerações são retratadas na crônica familiar, inspirada na linhagem do próprio escritor e situada numa cidade com todas as características de Lübeck, a cidade natal dos Mann. Com personagens vívidos, diálogos brilhantes e elevada riqueza de detalhes, o autor lança um olhar precioso sobre a vida da burguesia alemã, entre nascimentos e funerais, casamentos e separações, desentendimentos e rivalidades, sucessos e fracassos. Esses acontecimentos sucedem-se ao longo dos anos, mas à medida que os Buddenbrook sucumbem à sedução da modernidade, o declínio moral e financeiro parece estabelecido. O leitor contemporâneo encontra intactos o frescor e o fascínio deste que é considerado um dos principais romances do século XX. Então aqui os Buddenbrook, fechando a minha lista de livros para ler em 2024, que, como eu falei,
Pode ser que eu não leia todos esses livros, eu com certeza vou pegar outros livros para ler também, mas eu peguei essa lista, fiz uma lista um tanto diversa para ao longo do ano eu sempre olhar para ela e pegar alguma coisa que eu esteja com vontade, porque tem livro contemporâneo, tem clássico, tem literatura latino-americana, literatura brasileira, europeia, africana, enfim, tem um pouco de tudo aqui. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Continue me acompanhando aqui no Primeiro Plano. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, porque isso ajuda o canal a crescer e eu, quem sabe, em 2024 produzir mais conteúdo por aqui, porque é um desejo de verdade que eu tô tendo. E é isso. Um beijo pra vocês e até mais.